Boa noite, meu povo, tudo bem? Vamos estar falando hoje sobre o conteúdo de equilíbrio químico, uma continuação do nosso conteúdo de equilíbrio químico. E para ser mais específico, hoje nós vamos falar sobre a constante de equilíbrio, ok? E quando nós falamos sobre essa constante de equilíbrio, nós já observamos nas aulas anteriores que para fazer o cálculo da constante de equilíbrio, basta apenas eu pegar concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, que nós montamos a equação de equilíbrio. Beleza? Então, vamos dar continuidade a esse conteúdo de acordo com a apresentação de slides que eu vou passar para vocês agora, para a gente estar visualizando esse conteúdo de uma forma mais dinâmica e que vocês consigam enxergar tudo que eu estou falando aqui. Beleza? Então, acompanhe o conteúdo aí a partir de agora. O cálculo da constante de equilíbrio ele está relacionado, como eu acabei de dizer para vocês, com o deslocamento, a resposta de uma força externa em relação à perturbação, tá? Então, o equilíbrio é calculado a partir desse deslocamento dinâmico que acontece em uma reação química, tá? Então, até agora, vimos apenas como o equilíbrio se desloca, de acordo com o princípio de Le Chatelier, né? Então, o equilíbrio químico, quando sofre uma perturbação externa, ele tende a se deslocar para reagente ou para o produto de acordo com essa perturbação, buscando minimizar essa perturbação, certo? E agora nós vamos observar que o quanto que esse deslocamento, nós vamos observar de forma quantitativa esse deslocamento, ok? E aí, gente, quando nós falamos sobre esse tratamento quantitativo do equilíbrio, nós vamos pensar na chamada lei do equilíbrio químico, beleza? E a expressão dessa lei, ela segue a ideia da ação das massas que nós visualizamos nas aulas anteriores. E aí nós vamos ter que considerar aí, por exemplo, uma reação hipotética, onde eu tenho A mais B formando C mais D. E é importante nós observarmos que as substâncias estão ali todas no estado gasoso, ok? E aí o cálculo dessa lei da ação das massas, dessa expressão da ação das massas, que é o cálculo de Q, vai ser realizado a partir de quê? A partir dos produtos, a concentração dos produtos, certo? Dividido pela concentração dos reagentes. De onde é que vem isso mesmo, gente? Daquela lei de cinética, né, que nós observamos que na ação das massas a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, se VD é igual a VI, né, quem é VD, a reação direta, a velocidade é obtida a partir da concentração dos reagentes. Quem é VI? VI é a reação inversa. Então, a velocidade vai ser obtida através de quem? Da concentração dos produtos que vão agir como reagente nessa situação. Beleza? E aí, nós vamos observar que Q é a chamada expressão da lei da ação das massas para a reação, que é chamado também de quociente dessa reação. Beleza? Nós ainda não estamos falando de uma situação em que isso acontece de forma constante. Nós estamos percebendo o dinamismo dessa reação e esse deslocamento acontecendo ou para o lado da reação direta ou para o lado da reação inversa, de acordo com os fatores que estão sendo levados em consideração naquele momento, ok? Para uma reação E mais F formando 2G, como é que ficaria a minha expressão da lei da ação das massas? Que é igual à concentração do produto, e ali eu elevei o produto ao quadrado. Por que que isso aconteceu, gente? Essa elevação do produto ao quadrado, por conta que o coeficiente estequiométrico dessa reação é igual a 2. Ó, então, o coeficiente estequiométrico do meu produto é 2. Para cada 1 mol de E, reagindo com 1 mol de F, nós temos a formação de 2 mols de G. Então, esse coeficiente estequiométrico vai aqui como expoente na minha lei da ação das massas, tá? Então, a concentração de G ao quadrado dividido pela concentração de E elevado a 1 vezes a concentração de F também elevado a 1, tá? Então, essa é a minha expressão.
Esse Q, ele pode ser qualquer número, qualquer valor, exceto um valor negativo, tá? Eu posso ter ali o Q sendo expresso qualquer valor, menos um valor negativo, ok, gente? E aí, galerinha, nós vamos observar a seguinte situação, né? Exemplo, assuma que misturamos 1 mol de N2 e 1 mol de H2, ambos gasosos, em um recipiente de 1 litro mantido a 350 graus Celsius. Qual é a concentração dessas substâncias? Isso é muito importante na interpretação desse tipo de questão, gente. Ó, ele me fala que foi adicionado 1 mol. Isso é quantidade de matéria, que é o N, beleza? Em 1 litro do recipiente. Como eu preciso trabalhar com concentração, então eu posso afirmar, nesse caso, que nós temos 1 mol de N2 para 1 litro do recipiente. Então, 1 mol por litro vai ser a concentração do N2. 1 mol de H2 para 1 litro do recipiente. Então, 1 mol por litro de H2. Então, nós temos, a partir dessa relação, a concentração das espécies. Beleza? E aí, gente, a reação é essa, ó. N2 gasoso mais 3 mols de H2, também gasoso, para a formação de 2 mols de NH3. Perceba que a reação já se encontra devidamente balanceada, e isso é pré-requisito, né? Não conseguimos observar o comportamento do equilíbrio de uma reação química se ela não estiver balanceada, tá? Então é de grande importância esse balanceamento. E aí nós vamos observar que quando a reação, antes da reação acontecer, na verdade, o Q ele é igual a zero. Por que antes da reação acontecer o Q é igual a zero? Porque se a reação não ocorreu, eu não tenho produto. A concentração do meu produto, ó, é zero, tá? Concentração do reagente, 1 mol por litro. Concentração do H2, 1 mol por litro. 1 ao cubo, 1 vezes 1, 1. 0 dividido por qualquer número vai ser sempre zero, beleza? Então, antes da reação acontecer, nós temos ali que Q é igual a zero, tá? Mas a partir do momento que essa reação ela tem início, né, a sua expressão, ou seja, a lei de ação das massas, aumenta. Por que aumenta, gente? Porque nós podemos perceber que nessa fórmula Q é diretamente proporcional à concentração do produto. Então, se a concentração do produto aumenta, isso significa que esse Q também tende a aumentar. Beleza? Então, ao longo do tempo, essa reação vai se processando, o produto vai sendo formado e a lei da ação das massas, ou seja, o coeficiente, né, de ação das massas dessa reação tende a aumentar, certo? E aí eu tenho aqui uma tabela de exemplo, onde eu tenho, com o tempo vai passando, ó, tempo 0, nada do produto foi formado. No tempo 1, houve um consumo dos reagentes, cada um na sua proporção, nesse caso aqui de 1 para 3, beleza? Então, ó, houve o consumo dos reagentes na proporção de 1 para 3, houve a formação de uma proporção de dobro, né, em relação ao N2, porque para cada 1 mol de N2 forma-se 2 mols de NH3, tá? E o Q, ele vai aumentando aos poucos. Como é que faz para eu calcular esse Q aqui? Pegando essas concentrações aqui, ó, gente. Concentração dos reagentes, substituindo aqui ao cubo para o hidrogênio. Concentração do produto, substituindo aqui ao quadrado para o NH3, nós vamos achar o valor de Q. Então, ao passar do tempo, esse Q vai aumentando, ó. Quando há aqui no tempo 2 um consumo maior de N2, um consumo maior de H2, uma formação de uma maior quantidade do produto, eu tenho aqui também um Q maior. Até que nós vamos chegar aqui no tempo 4 e visualizar que do tempo 4 em diante, esse Q não muda mais. E aí nós dizemos, a partir desse momento, que o equilíbrio dessa reação ele foi atingido, ok? E quando o equilíbrio de uma reação química é atingido, o que acontece com as concentrações das substâncias envolvidas no processo? As concentrações passam a ser constantes. Beleza, meu povo? Então, olha, a partir do tempo 4, nós temos aqui agora uma constante,
O valor de Q aumenta com o aumento do NH3 e com a diminuição da concentração dos reagentes. Mas no equilíbrio, Q permanece constante. Tá? Então, nessa situação em que Q permanece constante, nós vamos dizer aqui, ó, que nos experimentos, né, submetidos aqui para essa reação da amônia, da formação da amônia, nós vamos chegar num equilíbrio químico, onde Q vai ser considerado uma constante de equilíbrio. Tá? E aí nós vamos observar que essa letrinha Q vai ser substituída agora por uma letra K, de constante. Enquanto Q é variável, mas a partir do momento que se torna constante, nós começamos a chamar esse quociente da lei da expressão das massas de K, de Kc, de Kp e assim por diante. Ok, gente? E aí, repare, ó, considerando os 3 experimentos, em cada experimento, o equilíbrio, olha o que a questão está me dizendo, o exemplo, o equilíbrio é estabelecido. O que significa isso? Que eu tenho a lei da ação das massas, um valor constante, pela adição de pelo menos 2 gases abaixo em um recipiente de 1 litro, mantido a temperatura constante. Então eu tenho aqui agora um experimento, ó, onde a concentração inicial foi de 1 mol por litro de N2, 3 mol por litro de H2 e nada da amônia. Quando a reação aconteceu, houve aqui um consumo de N2, um consumo de H2, certo? E a formação de uma certa quantidade de NH3. Isso, ó, concentração no equilíbrio. Se as concentrações no equilíbrio são essas, eu vou pegar agora essas concentrações e jogar aqui, ó, nessa lei da ação das massas, para calcular quem? Para calcular o Q. Só que percebe, gente, eu usei em 3 experimentos diferentes, concentrações diferentes de N2, de H2 e de NH3. O equilíbrio foi estabelecido com valores diferentes das concentrações, certo? Só que esses valores eles são sempre proporcionais. E esses valores aqui, eles no equilíbrio, sempre vão me fornecer um mesmo valor de Q, certo? Então eu posso considerar aqui, ó, mesmo com a variação aqui na segunda casa decimal, né, na terceira casa decimal, nós vamos ter um Q considerado agora constante. E quando esse Q é considerado constante, meu povo, o que nós vamos levar em consideração? Nós vamos levar em consideração, ó, que o valor de Q é igual em todos os casos. Isso nos mostra que eu tenho uma constante de equilíbrio, tá? Então, a lei do equilíbrio químico, ó, a uma dada temperatura, o valor da expressão da lei das massas para uma certa reação em equilíbrio é constante, tá? O que isso significa? Significa que se eu pegar essa reação química de N2 mais H2, formando NH3, naquela temperatura de 350 graus Celsius, toda vez que essa reação, né, atingir o equilíbrio, essa equação vai ter um valor de K, agora que nós vamos chamar de K, ó, onde Q é constante, Q passa a ser chamado de K. Um valor fixo, definido, constante, tá? Então essa constante ela é conhecida como a constante de equilíbrio K para uma reação naquela temperatura. É importante visualizar a temperatura fixa, porque nós sabemos que a temperatura é um fator que influencia no comportamento do equilíbrio de uma reação, certo? E aí, nós vamos levar em consideração agora que a lei da ação das massas para essa reação é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes igual a Kc. Por que ele está usando esse C, Kc? É a constante de equilíbrio em relação à concentração das substâncias presentes nessa reação. Ok, meu povo? E aí, gente, nós vamos levar em consideração que os gases, muitas vezes, eles são submetidos a essa expressão da lei da ação das massas, só que ao invés da utilização da concentração, nós vamos estar utilizando o que? Nós vamos estar utilizando as pressões parciais desses gases, tá? E a relação entre a concentração e a pressão parcial de um gás está relacionado com
a equação dos gases ideais, PV/nRT, certo? Então existe uma série de deduções aí para chegar a uma fórmula, em que essa fórmula nós vamos levar em consideração agora a relação que Kc tem com Kp, tá? Então, olha, a forma de escrever a lei de ação das massas em relação à pressão parcial é diferente da forma de escrever para as concentrações. Nas concentrações, nós usamos um colchetezinho aqui, concentração de NH3 elevado ao quadrado, beleza? Tem que levar em consideração isso aqui, ó. Então, aqui tem que estar ao quadrado, tá? Sobre a pressão parcial, né? A pressão parcial de NH3 ao quadrado, sobre a pressão parcial de N2 vezes a pressão parcial de H2 ao cubo, tá? Tem um 2 aqui, ó, eu acabei escrevendo de novo, porque tá bem apagadinho, certo? Mas tem que estar ao quadrado por conta do coeficiente estequiométrico, como nós vimos lá em concentrações. Só que qual é a diferença da pressão parcial? Na pressão parcial é só para gases. Quando nós falamos de concentração, nós podemos ter substâncias presentes na reação na forma aquosa, né, que é em solução, ou na forma gasosa. Para escrever a função em função de pressão parcial, nós só podemos ter substâncias gasosas, ok? E aí, gente, Kc e Kp são constantes, mas não necessariamente são iguais, tá? Para que eles sejam considerados aí, né, um relacionando com o outro, nós temos que visualizar que eles são diferentes, tá? E para levar, para visualizar a relação que Kp tem com Kc, nós temos que levar em consideração essa formulazinha aqui, que nada mais é que uma fórmula que leva em consideração também a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, certo? Então, para eu dizer que Kp é igual a Kc, eu tenho que multiplicar Kc pela constante dos gases ideais, que em ATM é 0,082, a temperatura em que esse gás está sendo submetido, e essa temperatura, vale lembrar que ela tem que ser sempre em Kelvin, temperatura absoluta para os gases, elevado à variação do número de mols dos gases. O que é essa variação do número de mols? Né? Essa variação é observar se nos reagentes, quantos mols de gás no reagente eu tenho? 2. Eu tenho 3 mols de gases no produto. Qual é a variação, gente? A variação é igual a 1, né? Porque 3 menos 1 é igual a 1. Beleza? Então, a variação do número de mols de gás é simplesmente a diferença de número de mols de gás que eu tenho no reagente e no produto. Ok? E aí, a aplicação disso fica assim, ó. Numa equação onde eu tenho aqui 2 mols de NaOCl gasoso, formando 2 mols de NO mais 1 mol de Cl2, certo? Qual é o valor, quer dizer, o valor da constante de equilíbrio em relação às concentrações é igual a 3,75 vezes 10 a menos 6, a 796 graus Celsius. E ele está pedindo para eu calcular o Kp para essa reação nessa temperatura. Ele me deu o Kc, me deu temperatura, me deu a equação e pede para eu calcular o Kp, certo? Como é que eu vou fazer isso? Tá aqui, ó. Ele fala da reação, então se eu tenho a reação, eu tenho como calcular a variação do número de mols de gás. Percebe que no produto eu tenho 2 mols de NO gasoso e 1 mol de Cl2 gasoso, então isso significa que eu tenho 3 mols de gases no produto, menos 2 mols do gás do reagente, que está aqui, ó, menos 2, a variação do número de mols vai ser igual a 1, ok? E aí, gente, a fórmula que eu preciso aplicar é essa, ó, Kp é igual a Kc vezes RT elevado à variação do número de mols de gás. E aí, quem nós temos? Nós temos Kc. O R é a constante dos gases ideais que normalmente a questão te fornece. E aqui, ó, é essa, para a temperatura em graus Kelvin.
e ATM, né? A pressão em ATM. Eu tenho aqui a constante dos gases ideais, que é 0,082. Lembrando que temperatura em Celsius, para eu transformar ela em Kelvin, eu tenho que somar 273. Beleza? Então, olha, 796 graus Celsius mais 273 vai ser aqui a minha temperatura em Kelvin. Então, eu já tenho o R, já tenho o T, ele me deu aqui Kc. Então, é só eu fazer aqui, ó, essa multiplicação. Aqui elevado a 1 vai ser igual a esse mesmo número que está aqui dentro, tá? E eu acho um Kp igual a 3,29 vezes 10 a menos 4, tá? Ó, é só fazer aqui primeiro essa soma, depois a multiplicação que está dentro do parêntese, e depois eleva a 1, e depois a multiplicação com quem está fora do parêntese. Ok? Muito simples, fácil, rápido e direto, tá? O importante é que a gente possa visualizar aqui o seguinte, ó. Quando a variação do número de mol de gás for igual a zero, o que nós temos com isso? Todo número, que seria esse número aqui agora, ó, RT elevado a zero, é igual a 1. E com isso, nós vamos ter que Kc vai ser igual a Kp. Apenas quando a variação do número de mols de gases for igual a zero. Porque RT elevado a zero vai ser igual a 1 e Kc vezes 1 é igual a ele mesmo, tá? Então é uma observação que nós precisamos fazer disso aí, e aí anotem essa informação que é de bastante relevância aí, ok? Seguindo, nós temos aí agora, ó, a ideia de ordem de grandeza, enxergar a relação da constante com o comportamento dessa reação. E nós já falamos sobre isso nas últimas aulas, né? Nós visualizamos aqui a seguinte situação, que a constante de equilíbrio ela é diretamente proporcional à concentração do produto. E nós também visualizamos isso no início dessa aula, quando eu mostrei para vocês, né, que o aumento da concentração da amônia favorece ao aumento da constante de equilíbrio, certo? Então, se um aumenta, o outro aumenta também, nós vamos ter uma situação, uma relação de proporcionalidade direta, tá? Então, K é diretamente proporcional à à concentração dos produtos e é inversamente proporcional à concentração dos reagentes, porque se em uma reação o reagente tende a ser consumido para a formação de mais produto, se o produto é diretamente proporcional, o reagente está diminuindo enquanto a constante está crescendo, enquanto a constante está aumentando, tá? Então o K é inversamente proporcional à concentração dos reagentes. Ok? Exemplo para finalizar a nossa aula de hoje é identificar essa relação, tá? Então, nesse exemplo, nós temos aí a seguinte situação, ó. Para o equilíbrio 2SO3 gasoso formando 2SO2 gasoso mais O2 gasoso, o valor da constante de equilíbrio é de 4,8 vezes 10 a menos 3 a 700 graus Celsius. Olha o que ele me fornece? Ele já me fornece a constante de equilíbrio. Quando essa reação chegar ao equilíbrio, a constante vai ser 4,8 vezes 10 a menos 3 a 700 graus Celsius. Se no recipiente as concentrações das três substâncias acima são, ele está falando aqui agora, no recipiente, o início da reação. No início da reação, eu vou ter aqui, ó, concentração de SO3 igual a 0,6 mol por litro, ou 0,60 mol por litro. Concentração de SO2 0,15 mol por litro. E concentração de O2 igual a 0,025 mol por litro. Beleza? Ele me deu as concentrações iniciais, gente, ó. E está me pedindo a seguinte situação. De que maneira essas concentrações mudarão à medida que o sistema se aproxima do equilíbrio, se a temperatura for mantida a 700 graus Celsius? Ele está pedindo para eu calcular o que dessa reação antes do equilíbrio ser estabelecido.
com essas concentrações aqui. Quando eu calcular o Q, eu vou comparar esse Q com o K, que é a constante de equilíbrio que ele me forneceu aqui, ó. E aí nós vamos observar a seguinte situação. Se o Q é menor do que o K, a reação tende para o lado dos produtos, favorecendo a reação direta, porque o Q tem que aumentar até atingir o patamar do K, beleza? Mas se eu achar um Q menor do que esse K, a reação vai tender a favorecer os reagentes, porque para chegar ao equilíbrio, o Q tem que diminuir até chegar em 4,8 vezes 10 a menos 3, certo? Então, vou resolver esse exercíciozinho para vocês, esse exemplo aí para vocês no quadro, para que vocês consigam compreender a situação. E aí, meu povo, vamos lá para a resolução desse exemplozinho de equilíbrio químico, onde essa questão ela está pedindo para que a gente faça uma comparação entre o Q obtido na lei da ação das massas e a constante de equilíbrio dessa equação, certo? Então a questão me fala o seguinte, de uma reação química que acontece aqui na decomposição do trióxido de enxofre. Para cada 2 mols do SO3 gasoso, nós vamos ter a formação de 2 mols de SO2 gasoso mais 1 mol de O2 gasoso, certo? A equação me fornece também como dado que o SO3 tem uma concentração inicial aqui de 0,6 mol por litro, que o SO2 tem uma concentração de 0,15 mol por litro e que o O2 tem uma concentração de 0,025 mol por litro. E que quando essa reação atinge o equilíbrio, o valor da constante Kc é igual a 4,8 vezes 10 a menos 3. Só que a questão quer saber o seguinte, com essas concentrações, de acordo com essas concentrações dos reagentes e produto da reação, tá? Nós vamos ter que comportamento nessa reação? Ela vai deslocar no sentido de formar mais produto ou vai deslocar no sentido de formar mais reagente? Para eu descobrir esse comportamento em relação a essas concentrações, nós vamos ter que calcular o coeficiente da lei de ação das massas, que é o nosso Q da questão. E esse cálculo vai ser através de quem? Através da lei da ação das massas, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. E quando eu encontrar o valor de Q, eu vou comparar o valor de Q com o valor de Kc, que é a minha constante de equilíbrio. Beleza? E como é que vai funcionar isso então, Rafa? Isso vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pegar as concentrações que eu tenho das minhas substâncias dessa reação e jogar aqui na lei da ação das massas e vai ficar assim, ó. Q é igual à concentração de SO2, 0,15, concentração de SO2, 0,15 ao quadrado, vezes a concentração de O2, que é 0,025 elevado a 1, dividido pela concentração de SO3, que é 0,60 ao quadrado. Ok, galera? A partir do momento que eu resolvo isso aqui, nós vamos achar um Q igual a 1,6 vezes 10 a menos 3. Ó, achei o meu quociente da lei da ação das massas e agora vou fazer a comparação com a minha constante de equilíbrio. E eu percebo que 1,6 vezes 10 a menos 3 é menor do que 4,8 vezes 10 a menos 3. O que isso significa para a gente? Significa que para que essa reação atinja o equilíbrio, eu preciso fazer com que Q aumente. Ó, quem é Q? Q é o meu coeficiente, o meu quociente, que é diretamente proporcional à concentração dos meus produtos. Então, se Q precisa aumentar, a concentração dos produtos precisa aumentar. Então, essa reação vai ter um deslocamento no sentido direto, favorecendo a formação dos meus produtos. Ok? Acabou a questão. Achei o meu Q, comparei com o meu Kc e percebi o deslocamento do equilíbrio dessa reação no sentido da reação
direta para a formação de produtos. Se essa reação me fornecesse um dado de Q maior que Kc, isso significa o quê? Que Q tinha que diminuir. Para Q diminuir, a concentração de reagentes que tinha que aumentar. Então, o favorecimento seria agora da reação inversa, formando mais reagentes. Beleza? Então, galera, se vocês têm dúvida nesse conteúdo de equilíbrio, faça o seguinte, deixa aqui o seu comentário e fala para mim qual é a dificuldade que você tem, que eu vou estar auxiliando você a resolver todas essas questões de equilíbrio químico. Beleza? Então, deixa um like aí pra gente também, se você gostou desse conteúdo, tá? E grande abraço para vocês, até a próxima resolução de questões. Valeu!